Queridos, abram suas Bíblias em Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios capítulo 5, versículo 25. Eu quero falar hoje à noite, compartilhar com os irmãos a respeito da demonstração de amor pela sua igreja. Como você tem demonstrado amor pela sua igreja? Na verdade, a primeira pergunta não é esta, é se você ama a sua igreja. Se você ama, como você tem demonstrado amor pela sua igreja? Por que devemos demonstrar amor pela nossa igreja? É muito importante isto. Efésios capítulo 5, versículo 25. Quero convidar a igreja a ficar de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Muito obrigado. Somente o versículo 25. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Graças te damos, Senhor. Que venhamos ser imitador do Senhor no amor para com a tua igreja. Que venhamos demonstrar amor assim como o Senhor demonstrou. Não somente sentindo que precisamos da igreja, mas no sentido de que nós somos a igreja e devemos demonstrar amor, sendo servo, sendo útil, fazendo a diferença na tua igreja. Se partirmos hoje, sentirão a nossa falta? Queremos que o Senhor ponha o amor que o Senhor demonstrou pela tua igreja no coração de cada um de teus servos. Fala aos nossos corações através da tua palavra, Senhor. Queremos te ouvir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Hoje eu desejo compartilhar sobre o grande amor que devemos ter para com a nossa igreja. Porque a nossa igreja, de fato, ela é uma extensão do coração de Cristo Jesus. Como é que nós podemos dizer que amamos a Cristo sem amarmos o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor? É impossível dizermos que amamos a Cristo sem demonstrarmos através de atitude a expressão deste amor. Já falei muitas vezes que Deus não tem nenhum interesse nos nossos sentimentos. O amor é sempre demonstrado através de atitude e é uma decisão. Nós encontramos neste versículo bíblico uma poderosa afirmação: que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Este versículo nos revela não apenas o profundo carinho que o Senhor Jesus Cristo tem para com a sua igreja, mas também a importância que Ele demonstra à sua igreja e a importância que devemos atribuir à nossa igreja. Ela é importante para a sua vida? Ela é importante para você?
A igreja ela não é apenas um edifício, um prédio. Não é. A igreja não é isso. É, antes de tudo, uma comunidade viva e pulsante. Esta é a igreja. Ela é composta por cada um de nós, que somos chamados de corpo de Cristo na terra. Como nós podemos demonstrar amor pela nossa igreja? De que maneira nós podemos realmente demonstrar que amamos a nossa igreja? Compartilhando da graça do Senhor sobre nossas vidas. Esta graça que nós recebemos de Cristo, devemos colocar à disposição da igreja. E só pode fazer isso aqueles que já têm de Cristo a salvação. Porque a carta do apóstolo Pedro é para os crentes. É chamada carta universal. Abra suas Bíblias em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro capítulo 4. A partir do versículo 8 até o versículo 10, eu quero ler esse texto para que a gente entenda melhor que devemos colocar à disposição da nossa igreja aquilo que já recebemos de Cristo. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, ou seja, ame a sua igreja de forma sincera. Porque o amor perdoa a multidões ou multidão de pecado. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu de Cristo para servirem uns aos outros, administrando fielmente a graça de Deus na sua multiforme Nós precisamos colocar diante da nossa igreja aquilo que nós recebemos de Cristo, a nossa vida. Ele pagou o preço para que nós pudéssemos viver. Vivíamos uma vida morta sem Cristo. Vivíamos uma vida separada de Deus. E Ele pagou o preço por cada um de nós. Não para vivermos de acordo com a nossa própria natureza, não para vivermos de acordo com o que achamos que devemos fazer, mas para colocarmos à disposição de Cristo na igreja. E isto é demonstração de amor para com a sua igreja, quando nós nos colocamos à disposição, quando gastamos a nossa vida em prol da igreja. Muitas vezes nós somos muito mesquinhos com a igreja. Guardamos a nossa vida para gastar de acordo com o nosso bel prazer. Mas quando queremos colocar à disposição da igreja, não fazemos o que queremos, mas fazemos aquilo que a igreja precisa que seja feita. É quando demonstramos amor pela nossa igreja, quando fazemos aquilo que o Senhor mostra como necessidade na igreja. Ele quer que nós nos alinhemos a Ele para colocarmos à disposição para fazermos a diferença. Nós somos convidados a utilizar nossos dons e talentos para servirmos uns aos outros, independente de quem quer que seja. É igreja, é parte da igreja, coloquemos-nos à disposição, como verdadeiros administradores da graça de Deus, da graça que o nosso Senhor, nosso Deus, nos concedeu. Porque tudo que recebemos da parte de Deus é graça.
Nós não somos merecedores de nada que vem da parte de Deus, a não ser condenação. Porque nós somos pecadores. A própria palavra de Deus é que mostra isto. Porque em Romanos capítulo 6, versículo 23 é muito claro. O salário do pecado é a morte. Ou seja, quem peca merece ser distanciado de Deus ou morrer. Porque morte significa separação. A morte física é a separação do corpo da alma. Mas a morte espiritual é a separação do Criador ou da criatura do seu Criador. O pecado separa-nos de Deus. Quando não fazemos a vontade de Deus, nós vamos caminhando para longe do Senhor. Quando queremos servir a Deus dentro da igreja, pastor, mas eu participo de todos os cultos, eu estou sempre na igreja. Mas se você não está interessado em fazer a vontade de Deus, infelizmente você está vivendo uma vida morta ainda. Nós colocamos à disposição de Deus aquilo que graciosamente Ele nos dá, quando nós somos úteis à igreja. Esta passagem que nós acabamos de ler nos lembra que cada um de nós desempenha um papel essencial na vida da igreja. Independente de quem quer que seja. Todos nós somos úteis à igreja. Sabe, pastor, mas eu não sei fazer muita coisa. Mas o que você fizer, a igreja usufrui. Há irmãos que são prontos para servir. Estão prontos para ser útil. Às vezes até arrumar uma cadeira no lugar. É uma forma de nós colocar à disposição o nosso serviço à nossa igreja. Quando pegamos um papel do chão, está sujo o templo, vamos limpar, a gente limpa, você está sendo útil. As mínimas coisas, eu estou mostrando que as mínimas coisas que nós fazemos é de extrema utilidade para a igreja. Mas não se acomode com as mínimas coisas, há muito que se fazer. E se você ver alguma necessidade na igreja, é Deus abrindo os teus olhos para que você se alinhe a Ele, para ser útil naquilo que você vê que a igreja está precisando. O problema é que muitas vezes nós vemos a necessidade da igreja, mas queremos atribuir a qualquer um, menos a mim que estou vendo. E às vezes até chegamos para o pastor, não tem ninguém que faça isso, pastor? Mas eu sempre digo, Deus está lhe mostrando para que você cuide em fazer. Comece. Talvez você veja e precisa convocar mais pessoas para estar aliado com você nesta tarefa. Não significa que você deva fazer sozinho. Mas é demonstração de amor pela igreja quando você vê isto e coloca à sua disposição e começa a fazer. Isso é utilidade. É valiosa nosso serviço, é necessário para fortalecimento da unidade, da fé de cada um de nós. Porque muitas vezes as pessoas não estão vendo o que precisa ser feito, mas quando nós começamos a fazer, outros se alinham e começam junto conosco. É assim que nós motivamos um ao outro a ser útil na igreja. Às vezes nós precisamos questionar a nós mesmos. Se o Senhor nos levar, que falta a igreja, nossa igreja terá de nós? Não porque não somos insubstituíveis, mas porque por causa da afeição, por causa do relacionamento, por causa até mesmo dos nossos serviços.
Eu tenho certeza que na igreja vocês lembram de irmãos que eram extremamente úteis e que vocês sentem falta do serviço que essa pessoa prestava à igreja. E às vezes até irmãos que se congregavam aqui, que mudaram para outro lugar ou foram embora, foram para outra igreja, e vocês sentem a necessidade, vocês sentem falta dessa pessoa. Mas infelizmente existem pessoas na igreja que simplesmente se mudar ou se morrer, não sente falta alguma, porque não era útil. Não se colocava à disposição. Queridos, o propósito da morte de Cristo Jesus por nossas vidas a primeira coisa era a santificação. Porque quando no versículo 25 de Efésios capítulo 5, mostra que o Senhor deu a vida pela sua igreja para que a santificasse. Diz assim o versículo: maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O versículo 26 diz: para santificá-la, tendo-a purificado pela lavagem da água pela palavra. A primeira coisa que o objetivo da morte de Cristo pela igreja é para apresentá-la uma igreja santificada, uma igreja separada do pecado, separada para a sua propriedade. Porque a palavra santo significa separado. Em segundo lugar, antes de nós vermos o segundo lugar, vamos abrir Apocalipse capítulo 1, versículo 5, a parte B do versículo 5 de Apocalipse. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 5. Ainda falando sobre o objetivo da morte de Cristo por cada um de nós. Ele derramou seu sangue para nos purificar de todo o nosso pecado, e isso também é demonstração de amor. A parte B do versículo 5 diz: ao que nos amou e que nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. O que somos e o que temos, toda a glória seja àquele que nos ama e nos libertou e nos agraciou. Nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ele nos deu vitória. Através da sua morte, Ele venceu por nós. Eu pergunto: que sacrifício você tem feito pela sua igreja? Porque servir a Cristo, fazer a vontade dEle, sempre eu tenho dito que não é fácil, mas é possível. Quando você não tenta fazer sozinho, quando você não se coloca como autossuficiente, mas devemos sempre nos colocar como dependentes daquele que morreu na cruz por nós. Se nós quisermos de fato sermos úteis à nossa igreja, nós precisamos nos colocar à disposição de Cristo para que sejamos simplesmente instrumento em suas mãos para que o nome dele seja glorificado. Qual o objetivo do sacrifício que você tem feito pela sua igreja? Muitos de nós nos sacrificamos e nos esmeramos, gastamos o que temos, gastamos a nossa vida, mas toda a glória queremos receber a nós mesmos, queremos ser reconhecidos.
Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que fizermos, seja para a glória do nome do nosso Senhor. Através daquilo que nós temos feito, precisamos glorificar o nome daquele que nos deu a vitória através da cruz. Agora sim, em segundo lugar, devemos mostrar amor pela nossa igreja, demonstrando a importância dela em nossas vidas. Às vezes nós não estamos demonstrando que a nossa igreja é importante para nós, tanto faz. Se não me valorizar, eu vou para outra, acabou-se. Simples, mudamos de igreja como quem muda de camisa. Está velha, estou cansado. Não pode ser assim. Precisamos gastar a nossa vida, e quanto mais nós gastamos a nossa vida pela nossa igreja, mais vida o Senhor nos dá. Mesmo que alguém não reconheça, quando nós gastamos o nosso tempo, quando gastamos a nossa vida, quando gastamos o que temos, Deus não deixa de reconhecer-nos. É fundamental que a nossa jornada de vida tenhamos sempre em mente a importância de apoiar a nossa igreja de várias maneiras. Isso pode incluir desde a participação nas atividades, nos cultos, nas celebrações, até o envolvimento em ministérios. Às vezes queremos servir em ministério só se formos líderes. Mas nós não precisamos esperar ser líderes de nada para sermos úteis. Porque cada um de nós somos membros, e membros faz diferença no corpo. Há membros que querem fazer aquilo que outros membros já estão fazendo, ou simplesmente porque aquilo é apresentável. Muitas vezes queremos fazer algo que já estão fazendo, porque aquilo exalta quem o faz. Mas queremos exaltar é aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É assim que nós demonstramos amor pela nossa igreja. Que possamos cultivar um ambiente de acolhimento, onde todos se sintam valorizados e amados. Cada visitante sinta-se bem recebido. Cada novo convertido sinta-se valorizado. Que não sejamos juízes uns dos outros, mas que sejamos motivadores. Porque a palavra do Senhor é muito clara em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixem de se congregar, como é costume de muitos. Mas antes de tudo, motivem-se mutuamente, por ver que os dias se avizinham, se aproximam. Os tempos estão próximos. Cristo está voltando. E às vezes gastamos tempos perdendo a oportunidade de sermos úteis. Gastamos tempos em questionamentos que não levam a nada, que não edifica, que não santifica, que não motiva ninguém. Precisamos nos comprometer e sermos uma família unida como Igreja de Cristo Jesus, seguindo o exemplo de Cristo, que nos ensinou a amar e servir uns aos outros incondicionalmente.
Evangelho de João, capítulo 13. A partir do versículo 12. Após ele lavar os pés dos discípulos, ele diz: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu de fato sou. Pois bem, se eu, senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês devem também lavar os pés uns dos outros. Eu dei esse exemplo para que, como eu fiz, façam vocês também. Quando nós imitamos a Cristo, servindo uns aos outros, lavando os pés uns dos outros, cuidando um do outro, motivando um ao outro, nós estamos demonstrando amor pela igreja de Cristo. Nós não precisamos sentir ciúmes uns dos outros pelo que está sendo feito. O corpo de Cristo há lugar para todos serem úteis. Basta querer. Que a nossa comunidade, a nossa igreja, continue sendo um farol de esperança para aqueles que buscam o caminho. Que a nossa igreja seja um farol de compaixão e crescimento espiritual uns para com os outros. Eu fico pensando, se a nossa igreja, a igreja do Senhor, vivesse de fato o Evangelho, não seria tão difícil servir a Cristo Jesus. Confessaríamos os pecados uns aos outros e oraríamos uns para os outros para que nós fôssemos mais vitoriosos do que o que somos. Mas não podemos fazer isto. Porque nós somos muito mais críticos. Somos juízes que condenam. Mais do que aqueles que motivam e andam junto. Parece que nós ficamos procurando cisco no leite para mostrar que nada presta. Não basta simplesmente tirar o cisco, tem que jogar todo o leite fora. Quando nós podemos chegar e de dar uma opinião, mas não dizendo que não presta o que o outro está fazendo, mas nós podemos dizer, quem sabe você já tentou desse jeito? Dar opinião não magoa ninguém. Se é que hoje tem alguns que são chamados de saco furado ou melindrosos que não pode ouvir opinião e acha que o que está fazendo não presta para nada. Mas nós precisamos motivar um ao outro, aconselhar-nos mutuamente, estejamos com o coração pronto a receber conselhos, porque na multidão de conselho é que vem as boas decisões. Não custa nada nós ouvirmos e arrazoarmos. E quando nós fazemos isto, o beneficiado é a nossa igreja. Não podemos temer e dar uma opinião e dizer como poder ser melhor para que a igreja do Senhor glorifique cada vez mais o nome daquele que nos salvou. A igreja de Cristo precisa, nossa comunidade, a igreja precisa refletir a luz de Cristo em todas as suas ações, em tudo que fazemos. Para que possamos cair na graça das comunidades e vidas serem salvas. Nós podemos crescer muito mais do que o que crescemos, se nós de fato valorizarmos uns aos outros, sermos menos ciumentos e até mesmo sermos menos arrogantes. Porque todos nós somos passivos de erro, todos nós somos falhos, todos nós somos limitados.
Todos nós somos totalmente carentes e dependentes da graça do Senhor. Valorize a sua igreja. Ame-a. Se comprometa com a sua igreja. Porque assim você está comprometendo-se com Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. É ela que estará sempre ao seu disposição, sempre ao seu lado, nas suas necessidades. É ela que vai lhe socorrer na enfermidade, é ela que vai lhe socorrer quando você precisar. É a tua igreja, valorize-a. É ela que vai cuidar de você quando você se sentir abandonado. Saiba disto. Às vezes é preciso a gente enfermar para saber que a igreja nos ama. Às vezes é preciso a gente cair na desgraça para mostrar que a igreja nos ama, para a gente perceber o amor da igreja por nós. Nós somos muitas vezes como adolescentes que renegam a família, achando que qualquer um pode cuidar dele. Uma vez eu tive que chamar a atenção, meu filho, ainda na adolescência. Eu cheguei e disse para ele: saiba que só quem te suporta desse jeito somos eu e tua mãe. Nenhum outro vai querer você desse jeito na sua casa, não. Saiba disto. Portanto, valorize seu pai e valorize a sua mãe. Porque um dia ele tratou a mãe dele mal. E uma coisa que eu não suporto é ver um filho maltratando a sua mãe. Mas no dia das mães está dizendo: mamãe, eu te amo. Às vezes fazemos a mesma coisa com a nossa igreja. Desprezamos-a, mas dizemos que a amamos. Certa vez eu estava pastoreando uma igreja interinamente. E a igreja estava com grandes problemas doutrinários. Assumi a igreja e havia muita briga entre os irmãos. E não foram poucos que saíram, foram embora, formaram uma outra igreja. Houve uma divisão. E os que ficaram ainda brigavam entre si. Teve uma dessas pessoas que chegou a dizer: pastor, por que você está sempre do outro lado? Eu digo: não, minha irmã, não tem um lado aqui não. Meu lado é a igreja do Senhor. Ah, mas você sempre faz o que os outros querem? Eu digo: eu não faço o que você quer, minha irmã. Quem foi que foi lhe socorrer quando você estava querendo separar do seu marido? Quem foi que ficou lá até de madrugada, até quase 2 horas da manhã? E você vem me dizer que eu estou socorrendo só os outros? Preste atenção, minha irmã. Se calou. Algumas semanas depois, ligam para a Vilma. Irmã Vilma, queremos uma reunião com o pastor e queremos que você venha. Já bem arrogante. E aí falaram comigo: pastor, queremos uma reunião com o senhor na casa da irmã fulana de tal, assim, 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 porque queremos lhe informar uma decisão que tomamos. Eu digo: ótimo. A Vilma disse: eles não lhe conhecem, vão lhe conhecer hoje. E é porque eu já estava com 6 meses pastoreando eles. Eu digo: que bom, vamos reunir, que assim a gente resolve logo o que tem que resolver. Chegamos lá, tinha 5 casais. E cada um chorando e dizendo a mesma coisa. Ah, meu pastor, eu amo tanto a minha igreja, eu nasci nesta igreja para Jesus. Mas pastor, eu sinto muito, mas vou ter que sair. Aí o outro: pastor, eu amo tanto essa igreja, eu sou membro fundador desta igreja, pastor, eu nasci nesta igreja, e não sei o que, tal, eu amo tanto essa igreja, mas também eu vou ter que sair. E pastor, você não vai dizer nada não? Eu disse: não, eu quero ouvir primeiro, para poder dizer alguma coisa, eu quero ouvir, vocês vão falar? Quando eu for falar também, eu não quero que ninguém me interrompa, por favor. E falaram sempre a mesma coisa: ah, pastor, eu amo tanto a minha igreja, não sei o que, mas eu tenho que sair. Ah, tá bom. Quando o último falou: sim, pastor, agora você vai falar.
Eu digo sim, mas não quero que ninguém me interrompa. Vão todos embora. Vão. Pelo amor de Deus, não fiquem mais nessa igreja. É este amor que vocês querem demonstrar pela igreja de vocês? Este amor eu quero distância. Vão embora. Vilma estava lá. Eu digo, eu amo muito essa daqui. Já dei vontade até de quebrar o pescocinho dela, mas nunca desejei abandonar. Esta eu amo de paixão. E não gosto que maltratem ela. Mas jamais eu procurei abandonar e nunca desejei abandonar minha esposa. Agora vocês vêm com esse negócio de eu amo a minha igreja, mas eu vou ter que sair. E se abandonam, meus irmãos, vão embora, pelo amor de Deus. Vão-se embora e não me enche o saco. Levantei e nós fomos embora. Nenhum saiu. Ficaram e são bênção na igreja até hoje. Teve uma que Deus levou na Covid, mas deixou marcas. Deixou marcas. Pastorei por 3 anos naquela igreja e sou apaixonado por eles até hoje. Pastor Josué está pastoreando eles hoje. Mas eu tenho uma paixão especial por aquela igreja. Parece que quando o filho dá mais trabalho, a gente ama mais, não é? Eu não sei por que isso, irmã Fátima. Eu não sei. Mas o povo que me deu trabalho. Mas eu amei demais aquele povo. Que amor é esse que nós abandonamos? Que amor é esse que nós não suportamos? Ah, eu amo a minha igreja, mas não conte comigo. Ah, meu amor, pelo amor de Deus. Cristo amou a igreja e se deu por ela. Sejamos imitadores de Cristo Jesus, nos doemos pela nossa igreja, para que a nossa igreja seja uma. Se necessário, engulamos sapo, engulamos lagarta um do outro. Seja o que for, engula, mas promova a unidade da sua igreja, ame a sua igreja, suporte. Você ainda não chegou a ser crucificado por ela, Cristo foi crucificado, derramou o seu sangue para que nós fôssemos um. E na hora da necessidade, quem está lá na nossa cama é a nossa igreja, orando por nós. Merece ou não merece o nosso amor? Merece ou não merece gastarmos a nossa vida? É isso que é amor. É isso que nós queremos ver de cada um de nós. É este amor que nós precisamos demonstrar por Cristo, pela sua igreja, que é uma extensão do seu coração. A igreja nasceu no coração de Deus. A igreja nasceu através de Cristo Jesus e é chamada de corpo de Cristo. Amemos a nossa igreja. Vocês vão certamente debater um pouco mais nos PGMs, quem participa dos PGMs, porque este assunto é muito pertinente. Conversem a respeito deste amor. Conversem a respeito do que você tem feito e o que você pode fazer pela sua igreja. Ame-a. Se doe. E no momento certo que você precisar, a igreja se doará por você. Que Deus nos abençoe. Pai querido, graças te damos pelo privilégio que temos de sermos igreja do Senhor. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido através da tua igreja. Ela é o local onde nós nos reunimos para te cultuar, para te servir, servindo um ao outro, para nos alimentarmos, para nos santificarmos mutuamente. Obrigado pela tua igreja. Obrigado pela liberdade que temos de sermos igreja do Senhor, de sermos uma comunidade local onde nós nos reunimos livremente. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, que primeiramente nasceu no teu coração. E o Senhor deu este amor a nós, que possamos exercitar dia após dia, de maneira que não venhamos reter a nossa própria vida em favor da tua igreja. Graças te damos. Continua santificando o teu povo, Senhor, pela tua palavra. Que o teu nome seja sempre glorificado, que o teu nome seja sempre honrado através do nosso serviço na tua igreja. Que a tua igreja prospere, cada servo teu venha prosperar.
para que a tua igreja também seja próspera. Suplicamos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.